Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje o assunto é como escolher a escola para os filhos. Com a gente, Roseli Caldas, professora de Psicologia do Mackenzie, e a pedagoga Larissa Fonseca. A escola precisa se reinventar para despertar o interesse dos alunos do século XXI. O ensino híbrido é um caminho. Ele combina as aulas tradicionais com todos os estudantes e o professor, com a personalização, onde cada criança e jovem estuda sozinho e online. Enquanto Guilherme está resolvendo problemas matemáticos, Gabriela está pesquisando o significado das palavras em inglês. Tudo isso numa mesma sala de aula. Eu mostro pra ele uma coisa que ele não sabe e ele mostra pra mim uma coisa que eu não sei. Fica mais fácil assim? Fica. Você gosta de estudar dessa forma? Eu gosto. Essa é a proposta do ensino híbrido. O método, já testado em outros países, começou a ser implantado em algumas escolas brasileiras para melhorar e estimular o aprendizado dos alunos. Rearranjar sua sala de aula de forma que cada aluno possa estar aprendendo o seu passo dentro daquela atividade proposta, obviamente, pelo professor, e o professor possa ter condições de dar atenção para todos e cada um dos alunos de uma maneira praticamente one-on-one. Há diversas maneiras de colocar esse recurso em prática e uma delas é a chamada rotação. A sala de aula fica dividida assim, em várias estações com atividades diferentes, mas todas elas se complementam. A ideia é que os alunos também usem a tecnologia em sala de aula. Para a Rebeca, aprender assim ficou mais fácil e bem mais interessante. A gente lê o material, se tem dúvida vai até o professor, aí pode acessar o site, pedir ajuda e Isso ajuda? Ajuda bastante. Os professores atuam como mediadores, conhecendo o interesse e a dificuldade também de cada um, e pode fazer um currículo que atenda e que faça a criança superar os seus limites pedagógicos. Quer dizer, nós trouxemos aí um exemplo, né? O ensino híbrido, então, onde cada aluno ali é focado individualmente, não é, Roseli? Então, há várias escolas que têm seguido esse caminho, inclusive escolas públicas brasileiras, com base numa escola chamada Escola da Ponte, de Portugal, que o professor José Pacheco começou essa nova maneira, onde, por exemplo, não há salas de aula. As paredes das salas são retiradas e as crianças têm grupos com idades, inclusive, diferentes, compartilhando as dúvidas, os saberes. As crianças têm algumas metas, onde elas vão verificando o que elas já aprenderam, o que não aprenderam, e o professor vai intermediando isso. Em alguns momentos, o professor reúne grupos que estão eventualmente com a mesma dúvida, a mesma dificuldade, e vai tirando as dificuldades. Este modelo... Nós já temos escolas assim, públicas? Já temos escolas públicas, algumas aqui em São Paulo, algumas fora da cidade, em outros estados, um movimento grande nesse sentido. Eu ouvi há pouco tempo que a escola ainda é uma escola, a maioria, né, as escolas mais tradicionais, assim, uma escola do século XIX que encontra professores do século XX para crianças do século XXI. Sim. Esse encontro é muito difícil, então a gente precisa ver como é que a gente se ajusta como escola, como educação, para as crianças do século XXI. E os professores também têm que se adaptar a essa nova metodologia, ou essa nova abordagem, né? Porque o professor hoje em dia também está acostumado a ter uma prática diferente. Então é um aprendizado para o aluno e para os professores, mas é uma abordagem muito bacana, como foi comentado na reportagem, já usada em outros países, e que também vai de acordo com cada família, com cada criança, esses agrupamentos que você acaba unindo e trocando ideias. O que sabe um pouco mais de alguma coisa compartilha com o que sabe um pouco menos, e aí esse outro que tem alguma contribuição em um outro tema, em um outro aspecto. Então vai essa socialização, essa contribuição. Vocês estão aqui citando o professor, né? Como os pais então podem buscar informações sobre o currículo, a formação desses professores nas escolas? Bem, a formação do professor é muito importante. Há hoje uma facilidade grande em si ter conhecimento sobre a formação, sobre as exigências. Algumas escolas mesmo de ensino fundamental, ensino médio, têm algumas exigências para
a formação continuada dos professores, porque as crianças vão mudando, a educação vai mudando, novas metodologias, novas ideias, novas didáticas, e os professores têm que estar sempre atualizados. Mas é fundamental os pais perguntarem, verificar a rotatividade dos professores naquela escola, a formação, o tempo de atuação com cada faixa etária que o pai tem. Não que isso seja tão determinante assim, né? Mas enfim, conhecer quanto tempo, o vínculo que o professor tem com aquela escola, verificar se o professor tem experiência com a faixa etária, qual que é a formação dele, se foi antes, se foi depois, é importante sim, né? Eu sei que são muitas coisas, mas as pessoas gostam assim, né, de seguir algumas regras, manual, assim. Porque a Pri Oliveira pergunta, quais as perguntas essenciais? Eu cheguei lá na escola antes de fechar com essa escola e fazer a matrícula. O que eu devo perguntar? Não posso deixar de perguntar. Olha, eu tenho uma listinha que eu falo que eu sou tão crítica em relação a isso. E quando vai escolher a escola, filho de algum amigo, enfim, meus sobrinhos, eu acompanhava e ficava prestando atenção na pergunta da mãe e nas perguntas que eu faria, né? Eu perguntaria sobre a rotina da criança, o que a criança faz no período que ela está na escola, porque aí você vai verificar se é uma escola que prioriza um pouco mais o cuidado, as ações educativas, o professor, quem são que vão estar acompanhando meus filhos ali naquela escola, a metodologia da escola, o que se usa, método avaliativo, os objetivos de aprendizagem da criança. Acho que seria o principal que eu focaria. Talvez saber com que base teórica a escola é formada, né? Acho que é importante pensar, porque algumas vezes a escola se diz construtivista, não necessariamente as práticas. O que é a construtivista? Que hoje temos muitas, né? Sim, é uma escola baseada na teoria da Emília Ferreiro, que tem uma proposta de fases de alfabetização da criança. Então, entende que a criança, por exemplo, que está no início do processo de alfabetização, ela não está errando, ela está criando hipóteses, tentando descobrir como é que se aprende a ler e escrever, né? Ela tem aulas menos expositivas, a criança participa mais, experimenta mais do que aquelas aulas expositivas que a gente está acostumado. Agora, não é porque uma escola funciona para um aluno que vai funcionar para outro, né? Porque, por exemplo, você deu o exemplo aí da construtivista, eu já ouvi mães falando, meu filho não se dava bem em outra escola, agora chegou nessa e, nossa, agora ele está aprendendo tudo. Acho que há ótimas escolas e ótimas crianças que às vezes não combinam. Não é? Então, é preciso... O que funciona para um não funciona para outro. Não funciona às vezes, e nem sempre dá para saber isso sem experimentar. Então, conhecer a criança, conhecer a escola é importante, mas não garante. De repente não está dando certo, não está funcionando. Não teve a química entre a escola e a criança. Não é? Agora, como identificar isso, né? Que dicas pode ser dado aos pais, né? Que passam o dia fora, como identificar se deu certo, se olha, o rendimento acertado? Se o rendimento da criança, a motivação para ele ir para a escola, se ele conseguiu fazer amigos, se ele traz, porque o conhecimento tem que sair das portas da escola. Se o que ele está vendo ali na escola, ele pratica no dia a dia dele, em relação a tudo. Então você vai vendo, a criança é quem vai te dar a resposta se está dando tudo bem. Se ela vai feliz, se ela vai motivada, se ela traz coisas da escola. Você também tem que acompanhar se o aprendizado dela está evoluindo, não só nas questões cognitivas, mas nas questões emocionais, pessoais, físicas, motoras, né? A criança que vai dar os sinais se está tudo ok na escola. E claro, se você também está satisfeito com os retornos, com as avaliações, com a atenção que a direção, coordenação dá e tudo mais. Às vezes a conversa com outras mães pode ser um caminho também, né? As mães que já têm, então no caso da escolha da escola, mães que já têm as crianças nessa escola, o que elas pensam sobre a escola? Isso ajuda, né? Um bom cartão de visitas quem já está na escola. Estava pensando aqui que uma coisa interessante também, que nós não falamos, é a respeito da inclusão. Este é um valor interessante hoje. Várias escolas têm cuidado disso. E quando a família, e também é uma escolha a partir do valor da família, né? Eu quero que o meu filho conviva desde cedo com crianças diferentes, com crianças que tenham alguma deficiência, por exemplo, com crianças que aprendam em ritmo diferente. Eu acho que isso é uma coisa interessante para se pensar também na escolha da escola. E essas escolas bilíngues, é uma outra opção? Para que criança, né? Para que jovem vale a pena? A escola bilíngue, ela tem a mesma função que a escola regular, porém,
O diferencial é que eles trazem o inglês como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, nos primeiros anos, a criança fica imersa nesse inglês, são as mesmas atividades, porém o professor fala em inglês com as crianças, né? E aí, depois de um tempo, a partir dos 4, 5 anos, aí começa a revezar português e inglês. É uma outra diferença, mas o foco da escola bilíngue é o mesmo, a formação vai ser a mesma, as exigências são a mesma, com o diferencial de que o inglês entra aí não como objeto de estudo, não vou aprender o inglês, é uma ferramenta de ensino-aprendizagem, então as crianças aprendem em inglês. Também vai dos pais. É diferente a escola bilíngue dessas escolas internacionais, que as escolas internacionais seguem os currículos dos países, né, americano, alemão e tudo mais. E a escola bilíngue segue currículo, calendário, reporta tudo ao MEC, né, a grade curricular segue como aqui no Brasil. Tem polêmicas, né, sobre isso. Algumas crianças que têm mais facilidade no processo de alfabetização, por exemplo, ser alfabetizada em 2 línguas é bom ou ruim? Depende da criança. Para algumas crianças, elas facilmente se desenvolvem em relação a isso, outras crianças têm um pouquinho de dificuldade. Depende da escola, e depende né? como a escola lida com esse processo de alfabetização, né? Então, mais uma vez, os pais têm que conhecer bem a experiência, a proposta pedagógica da escola, a experiência dos professores, como é que é feito, porque também depende de como a estrutura da escola, o ensino bilíngue funciona ou vai não funcionar tão bem para cada criança. E o papel da tecnologia, né? Hoje, né, tantos aparatos aí de tecnologia, o que deve ser levado em consideração? Não dá para voltar mais, né? O mundo é tecnológico, as crianças de hoje. Há um livro atual até que chama-se Os Polegarzinhos, porque essa foi uma mudança. Né? Antes se usava o polegar para pegar. Hoje as crianças e jovens usam o polegar para digitar com uma facilidade enorme. Então é um outro momento social e cultural que a gente vive. É preciso a escola estar adaptada a isso, sem dúvida, mas a tecnologia não pode substituir as relações pessoais. Né? Então tem que haver uma combinação entre o tempo que se usa a tecnologia, o tempo que se lê um livro, o tempo que se convive. A tecnologia tem que agregar. Eu já ouvi mães falando, não, essa escola tem tecnologia, eu não quero porque ele já usa muito tablet e fica na TV em casa. Mas é completamente diferente, né? A tecnologia usada na escola é uma coisa que vem para agregar. Existem inúmeras tecnologias ótimas para prender a atenção do aluno, para ele ter acesso a mais coisas, a coisas diferentes. Então a tecnologia da escola é algo feito para agregar e diferente dessa tecnologia de casa. Infelizmente nosso tempo acabou aqui, são tantas as dúvidas, né? Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Para quem quiser saber mais do livro da Larissa Fonseca, Dúvidas de Mãe, tem aqui capítulos falando exatamente sobre a escolha da escola. Muito obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Obrigada pelo convite. E o JC Debate está terminando. Uma ótima tarde para você. Até segunda-feira. Um ótimo fim de semana.